Glória a Deus, querido, chegou um momento precioso de nós meditarmos na santa palavra de Deus. E eu convido você a ler comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amados, nós estamos transmitindo uma série de mensagens sobre batalha espiritual e nessa última mensagem da série, eu quero chamar a sua atenção para algo fundamental nessa batalha, que é a oração. É interessante que quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse assunto aqui em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, primeiramente ele fala sobre a importância de nós nos fortalecermos em Deus e na força do seu poder. Não tem como você fazer isso sem ter uma vida, uma prática diária da oração. Não tem como, sem oração não há poder de Deus na sua vida. Nós devemos lembrar que quando os discípulos receberam a promessa de que o Espírito Santo viria sobre eles, eles imediatamente saíram e foram para o cenáculo e ali ficavam dia e noite reunidos, orando, adorando, buscando a Deus, até que no dia de Pentecoste veio sobre ele o revestimento de poder, como Cristo havia prometido. Mas para que haja esse revestimento, é necessário ter, com certeza, uma vida de oração. Depois o apóstolo Paulo nos fala sobre a importância de nós conhecermos o inimigo contra quem estamos lutando. A nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas sim contra os principados, poderios, príncipes desse mundo de trevas, exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E se você não tem uma vida diária de oração, se você não leva a sério, não tem uma disciplina na área da oração, você pode até saber contra quem você está lutando. Porém, você não vai saber como vencer esse inimigo, você não vai ter poder, você não vai ter força, você não vai ter estratégia de como combater esse inimigo. Por isso é tão importante, mais uma vez, nós entendermos que na batalha espiritual, oração é essencial. Em seguida, o apóstolo Paulo nos fala sobre o equipamento dessa batalha, revestivos de toda a armadura de Deus. E queridos, nós fizemos um estudo na última mensagem dessa série a respeito das armaduras, e nós entendemos que não é apenas a oração que nos leva a estar revestido com a armadura. Porém, uma outra questão também é verdade. Sem a oração, você não estará revertido. Nós precisamos ter uma vida no altar de Deus. A oração precisa ser um estilo de vida para nós. Então, hoje eu quero destacar aqui com você alguns princípios que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto que acabamos de ler a respeito da oração. Primeiramente, ele fala sobre a natureza da oração. Olha o que ele diz no início do versículo 18: com toda oração e súplica. Por que com toda oração e súplica? Aqui nós podemos entender que na vida cristã existe mais de um tipo de oração. E eu quero destacar para você três tipos de oração que todo cristão precisa fazer. E a primeira é a oração de adoração a Deus. O que seria uma oração de adoração? Muitas vezes na palavra, a mesma
O mesmo termo usado para oração é usado também para adoração. E o que seria isso? Uma oração de adoração. É quando você engrandece a Deus por aquilo que Ele é. É quando você declara que Deus é santo, que Deus é digno, que Deus é puro, que Deus é majestoso, que Deus é poderoso. Quando você exalta a Deus por tudo aquilo que Ele é, você está fazendo uma oração de adoração a Deus. E esse tipo de oração é muito importante para você que deseja cultivar intimidade com Deus. Porque existe um princípio muito forte na adoração, que você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Essa é uma das razões pelo qual a palavra de Deus não aceita a idolatria. É uma das razões, lá em Salmo 115 nos fala que quem se prostra diante de uma imagem de escultura se torna semelhante a ela. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Ou seja, a pessoa se torna cego espiritualmente, muda espiritualmente, surdo espiritualmente. Da mesma maneira, queridos, quando você se prostra diante do Deus vivo, quando você adora a Ele, quando você exalta Ele por tudo aquilo que Ele é, você começa a andar em vitória, a andar em santidade, a se tornar santo como Ele é santo, a se tornar justo como Ele é justo. Quanto mais você se entrega nesse tipo de oração, mais semelhante com Deus você se torna. O segundo tipo de oração que todo cristão precisa fazer é o que nós podemos chamar de súplica. Podemos chamar também de petição ou intercessão. É aquele momento que você coloca diante de Deus toda a tua ansiedade, as tuas preocupações. É aquele momento que você se coloca na brecha pela tua vida ou pela vida de alguém. É aquele momento que você faz os teus pedidos a Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo. Não existe nenhum erro nesse tipo de oração. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte: não, você não deve pedir nada a Deus. Mas a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos sim fazer os nossos pedidos a Ele. É claro, queridos, que esses pedidos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Se você pede algo, como diz lá no livro de Tiago, baseado nos teus próprios prazeres, então você está pedindo da maneira errada. E Deus não vai atender esse tipo de pedido. Mas se você está pedindo, estando firme na palavra, estando firme em Jesus, e aquele pedido está alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, então não existe nada de errado em você fazer as tuas petições. A própria palavra de Deus nos fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas antes devemos colocar diante de Deus as nossas petições através da oração, através da súplica. O terceiro tipo de oração é o que nós podemos chamar de ação de graças, ou uma oração de gratidão a Deus. É aquele momento que você vai para a presença dEle, para engrandecer a Ele por aquilo que Ele fez ou por aquilo que Ele faz. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo, queridos. É muito importante, quando você recebe uma resposta de oração, uma resposta da tua petição, é importante você voltar para agradecer a Deus por aquela resposta. Porque muitas vezes nós lembramos de pedir, mas não lembramos de agradecer. E nós precisamos ter esse coração grato a Deus. Uma oração de ação de graça. Uma oração de louvor a Deus. Quando você engrandece a Ele por aquilo que Ele fez na tua vida, ou por aquilo que Ele faz, que Ele tem feito. Quando você agradece a Ele pela criação dEle, pela tua família, pela tua igreja, pelo teu ministério. Entenda isso. Existe, querido, um poder extraordinário num coração que é grato a Deus. Segundo princípio que esse texto nos ensina, além da natureza da oração, ele também fala sobre o tempo da
oração. A palavra nos fala, orando em todo o tempo. O que significa isso, orar em todo o tempo? Será que Deus quer que eu fique orando 24 horas por dia? Será que Deus quer que eu fique orando 3 horas por dia? 12 horas por dia? Quanto tempo eu devo orar? A palavra nos responde, orando em todo o tempo. Mas o que seria orar em todo o tempo, queridos? Não significa que você deve passar o dia inteiro orando. Mas significa que você deve orar em toda e qualquer situação. A oração precisa se tornar um estilo de vida para você. Então, se o tempo está difícil, é tempo de orar a Deus. É tempo de clamar a Deus. Se o tempo está maravilhoso, se está tudo bem, se está indo tudo melhor do que você planejou, é tempo também de orar. É tempo de agradecer a Deus. É tempo de se colocar na presença dEle. O cristão não tem permissão para sair da presença de Deus. Em todo o tempo, não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa os privilégios, em todo o tempo é tempo de buscar a Deus. Por isso a palavra nos fala, orando em todo o tempo. Todo o tempo é tempo de buscar a Deus. A terceira lição, o texto nos ensina a respeito da esfera dessa oração. Orando em todo tempo no Espírito. Como que deve ser a nossa oração? No Espírito. E o que significa orar no Espírito? Eu percebo que existe muitos pensamentos errados a respeito do que significa orar no Espírito. Eu lembro que quando eu era adolescente, participando de uma escola bíblica, a pessoa que estava ali nos ensinando estava falando a respeito desse texto, de orar em todo o tempo no Espírito. E aquela pessoa fez a seguinte interpretação: olha, a Bíblia fala que vocês têm que orar em todo o tempo. Então, o dia inteiro vocês precisam orar. Só que não é possível vocês orar o dia inteiro em voz alta. Então, vocês vão orar o dia inteiro, porém, no Espírito. E o que é orar no Espírito? Vocês vão orar com a mente de vocês o dia inteiro. E eu confesso que por conta daquele ensinamento que foi errado, por muitos e muitos anos, eu carreguei uma culpa no meu coração, porque eu não conseguia ficar o dia inteiro orando nos meus pensamentos. Quero dizer algo para você, orar no Espírito não significa orar com a sua mente. Embora Deus escuta, se você está em um lugar e você não pode orar em voz audível, se você orar com o teu pensamento, Deus vai ouvir aquela oração, porque Ele conhece os nossos pensamentos, Ele é um Deus onisciente. Contudo, isso não significa orar no Espírito. Uma pessoa pode orar em voz alta e estar orando no Espírito. A pessoa pode estar orando em pensamento e estar orando no Espírito. A pessoa pode estar orando em voz alta ou em pensamento e não estar orando no Espírito. Uma outra interpretação muito comum. Algumas pessoas dizem que orar no Espírito significa orar em línguas. E esse pensamento vem lá de 1 Coríntios 14, 2, que diz que quem fala em outras línguas e em Espírito fala mistérios. Contudo, queridos, eu posso afirmar para você que não é a respeito de oração em línguas que o apóstolo Paulo está falando aqui. Até mesmo porque o próprio apóstolo Paulo deixou claro em suas cartas que nem todo cristão vai orar ou falar em outras línguas. Porém, todo cristão precisa orar nessa esfera, orar no Espírito. Se nem todo cristão, mesmo sendo um cristão sincero, mesmo sendo um cristão cheio do poder de Deus, se nem todos vão orar em línguas, será que Deus nos daria um mandamento
que alguns podem cumprir, mas outros não. Os mandamentos de Deus não são penosos. Então, embora eu seja um cristão pentecostal, que creio na oração em línguas, eu posso te afirmar que não é isso o significado de orar no Espírito. Então, o que significa orar no Espírito? É uma oração assistida pelo Espírito Santo de Deus, auxiliada pelo Espírito Santo de Deus e que, acima de tudo, busca a vontade de Deus. Isso é uma oração no Espírito. Queridos, independente se você está fazendo a oração na igreja, na rua, em casa, no monte, independente se é em voz alta, em voz baixa ou em pensamento, independente se é em línguas ou não, se você está orando na total dependência do Espírito Santo de Deus e, acima de tudo, buscando a vontade de Deus, eu posso te garantir que você está orando no Espírito. Isso é orar no Espírito. Romanos capítulo 6, versículo 26 ao 27 diz: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Então, se a tua oração está sendo na total dependência do Espírito Santo, e acima de tudo você está buscando a vontade de Deus, essa é a oração no Espírito. Devemos orar no Espírito em todo o tempo. O apóstolo Paulo também nos fala sobre a vigilância da oração. Vigiando com toda perseverança. Queridos, além de orar, o cristão precisa vigiar. No momento da sua oração, os teus olhos naturais podem estar fechados, mas os teus olhos espirituais precisam estar completamente abertos. Completamente abertos. E o que significa a vigilância na oração? Como é que eu sei que eu estou vigiando? Jesus disse: orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas pessoas usam esse texto no sentido de pecado, para justificar pecado, mas Deus não estava falando a respeito de pecado. Jesus estava falando a respeito da oração. O espírito está pronto para orar, mas a nossa carne muitas vezes não quer orar. É por isso que nós precisamos orar e vigiar. A vigilância nos fala sobre ter um propósito firme de oração. Mesmo que a minha carne não queira orar, meu espírito quer ter comunhão com Deus. E eu preciso decidir que eu irei orar, não porque a minha carne deseja, mas porque o meu espírito precisa. A vigilância também nos fala sobre uma coerência na nossa oração. Quando Jesus nos ensina a orar, em certo momento ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Queridos, a minha oração precisa ser coerente com a minha atitude, com a minha ação. Como é que eu vou pedir a Deus que me perdoe se eu não estou disposto a perdoar? Como é que eu vou me dirigir a um Deus de amor se eu não estou disposto a amar? Como é que eu vou me dirigir a um Deus santo se eu não estou disposto a buscar uma vida de santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor? Então a vigilância também me fala sobre a coerência. A minha oração precisa estar de acordo com a minha ação.
A vigilância também fala sobre a motivação do meu coração no momento que eu estou orando. Eu não posso ir para a presença de Deus com motivação errada, mas eu preciso ir com a motivação certa. Como assim ir para a motivação errada? Existem dois tipos de pessoas quando se fala a respeito da oração. Existe aquele que vai para a oração para buscar a vontade de Deus. E existe aquele que vai para a oração para tentar convencer a Deus. E eu quero chamar sua atenção para algo. A verdadeira oração não é uma forma de tentar convencer a Deus a fazer algo. Não é uma maneira de manipular a Deus, de dizer a Ele o que precisa ser feito. Mas a verdadeira oração é uma forma de buscar a vontade de Deus. Queridos, se na tua oração você não busca em primeiro lugar a vontade de Deus, então a oração está sendo feita com a motivação errada. Você está orando sem vigiar. Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é uma oração com vigilância. Mas um outro princípio que nós aprendemos nesse texto é a respeito da perseverança da oração. Ele nos diz, vigiando com toda a perseverança e súplica. E aqui eu te faço uma pergunta. Até quando devemos orar? Sabe até quando? Você deve orar até você se tornar íntimo de Deus. E depois disso, continue orando. Você deve orar até receber resposta de Deus. E depois disso, continue orando. Você deve orar até ver a manifestação do poder de Deus. E depois disso, continue orando. Você deve orar até conseguir vencer o pecado. E depois de ter vencido o pecado, continue orando. Em outras palavras, até quando devemos orar? Até o último fôlego de vida. Enquanto houver vida, você precisa continuar perseverando na oração. Lá em Lucas capítulo 18, nos conta uma parábola de uma mulher viúva, que todos os dias se dirigia até a casa de um juiz, batia na porta e falava, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Só que aquele juiz era um homem iníquo, era um homem mau. Ele não queria julgar a causa daquela mulher. Contudo, ela não desistiu. Até que chegou o momento que ele pensou o seguinte, já que eu não temo a Deus e não temo a homem nenhum, então eu vou julgar a causa dessa mulher, para que assim ela pare de me importunar. Agora, se um homem mau foi capaz de atender o pedido de uma mulher, a perseverança de uma mulher, porque Deus, sendo bom, não atenderia a perseverança dos seus filhos na oração. Nós precisamos perseverar. Muitas vezes, querido, nós perseveramos por tantas coisas materiais, mas não perseveramos por aquilo que é espiritual. Conheço pessoas com causas na justiça há 10, 20, 30 anos e nunca desistiram. Talvez se for somar aquilo que já gastaram com advogado, nem compensa mais ganhar a causa. Mas nunca abriram mão disso. Eu também conheço pessoas que ficaram 1 ano, 6 meses, orando por um filho que estava nas drogas e desistiram de orar. Não quer nada. Deixa para lá. Quantas pessoas desistiram de orar pela sua família, de orar pela sua cidade, de orar pelo seu ministério? Nós precisamos perseverar. Ah, mas já faz 1 ano, já faz 5 anos, já fazem 10 anos. Abraão
esperou contra a esperança 25 anos, mas teve o filho da promessa. Queridos, a perseverança é importantíssima. A derrota só é certa para quem não persevera. Nós precisamos não apenas orar, mas precisamos também perseverar na oração. Enquanto houver vida, enquanto houver esperança, e ainda que não haja mais esperança, persevere na oração, em nome de Jesus. E o próximo ponto que nós aprendemos, o sexto e último ponto, é a respeito do alcance dessa oração. Nos diz aqui, a última parte do versículo 18 em diante: vigiando com toda oração, ou melhor, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem de falar como devo. Por quem nós devemos orar? Eu devo orar por mim mesmo, com certeza, mas eu também devo orar pelo meu irmão. A minha oração não deve ser egoísta, egocêntrica, centrada em mim mesmo. Eu devo também orar por aqueles que estão ao meu redor. O apóstolo Paulo aqui, ele ora, ou melhor, ele pede oração para ele e para todos os irmãos na fé. Então, por quem nós devemos orar? Devemos orar por nós mesmos, com certeza. Devemos orar também por todos os santos. Isso inclui os meus irmãos na fé, isso inclui os meus líderes espirituais. Isso inclui aqueles que estão abaixo de mim na hierarquia do ministério. Devemos também orar por aqueles que ainda não conheceram a Deus, para que eles venham a conhecer. Devemos orar pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade. A nossa oração precisa ter um grande alcance. Um grande alcance. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero deixar aqui para você algumas aplicações. Em toda e qualquer circunstância, nunca pare de orar. Apresente a Deus a sua adoração, os seus pedidos e a tua gratidão. Quando orar, seja totalmente dependente do Espírito Santo e, acima de tudo, busque a vontade de Deus. Seja vigilante com as suas atitudes e com a intenção do seu coração. Busque discernimento espiritual. Isso nos fala a respeito da vigilância. Seja perseverante. Ore até receber resposta e depois disso continue orando. Não seja egoísta. Ore por si mesmo, mas ore também pelos outros. Amém?